Olá, sou o Diego, aluno de licenciatura em Letras pela Univesp. O título do nosso trabalho é Construindo Futuros, Leitura e Escrita a Favor do Meio Ambiente, do tema transversal Educação Ambiental. Os integrantes são Aline Santos de Godoy, do Polo Sapopemba, Amanda Félix de Araújo Viana, do Polo Selva Rubi, Artemisa Souza Cruz Custódio, do Polo Selva Rubi, Diego Ramon Yunson Caral, do Polo Selva Rubi, Gisele Felizmino Santos, do Polo Caminho do Mar, Irene dos Santos de Paula, do Polo Selva Rubi e Maria Patrícia da Silva, do Polo Selva Rubi. E o nosso orientador é Everton Ferraz Marcelino Batista. Durante o desenvolvimento do projeto, houve encontros virtuais entre nós e o orientador e apenas entre a gente. Depois de decidido o tema, também ocorreu um encontro físico entre a Gisele, que é integrante e estagiária da escola escolhida, e a professora Maíra. A escola escolhida foi a EMF Dr. Habib Carlos Quirilos, por ser onde ela faz o estágio. Em conversas com a professora da escola, Sara, foi constatado o problema em relação ao meio ambiente lá, o que levou à sugestão pelo tema transversal de educação ambiental, que foi aceito por nós. Muito obrigada por me receber aqui e eu agradeço em nome dos meus colegas de faculdade, o projeto integrador que nós temos que fazer, que é sobre os temas transversais, mas a gente, dentro dos temas transversais, nós temos que escolher por onde ir. Então, o grupo, nas nossas reuniões, decidimos por trabalhar, conversando com a professora Sara, aqui da escola de língua portuguesa, ela nos sugeriu a questão da educação ambiental. Para alcançarmos a este objetivo, usamos o gênero textual de artigo de opinião, já que o PI deste semestre é sobre leitura e produção de textos por meio de temas transversais. A diretora Andréa e a própria professora Maíra, além da coordenadora pedagógica Patrícia, receberam um roteiro impresso da proposta de execução do projeto. Algumas matérias do nosso curso foram utilizadas para a realização do trabalho, como leitura e produção de textos, laboratório de produção textual, linguagem e significação, educação especial e didática. Olá, eu me chamo Amanda Félix e hoje eu venho relatar um pouquinho da experiência vivida juntamente com o meu grupo na aplicação do nosso projeto integrador da Univesp. O nosso projeto ele foi aplicado na escola EMF Dr. Habib Carlos Quirilos, numa turma de 9º ano, e nós utilizamos de 2 dias para fazer essa nossa aplicação. No primeiro dia, nós fomos recebidos pela estagiária Gisele, onde a Gisele nos levou a conhecer a direção da escola, a coordenação, alguns professores, alguns funcionários, os espaços que a escola tem, e também a professora Maíra, na qual fez total diferença nessa nossa aplicação. A professora Maíra, ela é professora de língua portuguesa do 9º ano A, que foi a turma em que nós apresentamos o nosso projeto. A professora Maíra, ela teve um papel fundamental também a nos auxiliar na aplicação desse nosso projeto. No primeiro momento, nós entramos em sala de aula e nos apresentamos. E também as crianças se apresentaram a nós. E ali nós começamos uma roda de conversa, uma roda de bate-papo, onde nós levantamos alguns questionamentos para saber, se essas crianças sabiam algo sobre a importância da preservação do meio ambiente, da reciclagem, a importância da preservação de alguns materiais, de reciclar alguns materiais, para saber a bagagem que essas crianças tinham em relação ao meio ambiente. E então nós percebemos que algumas delas ficaram tímidas, então nós resolvemos passar um vídeo falando sobre essa importância, tanto para os dias atuais quanto para os dias futuros. Então, foi aí que nós vimos que as crianças elas entenderam um pouco mais sobre o tema e elas se soltaram mais, levantando alguns questionamentos, perguntando, tirando dúvida sobre esse tema. E depois disso, nós fizemos um jogo de quiz, onde nós separamos a sala em grupos
fizemos 5 grupos e em cada grupo tinha entre 5 e 6 alunos. E oferecemos a eles umas folhas, né? 4, 5 folhas com a letra A, B, C e D, para que na hora que nós colocássemos a questão ali no data show, eles levantassem a letra na qual eles entendiam que era a resposta. E essa sala, eles eram muito competitivos. Então nós víamos no rosto deles a importância de acertar, a vontade de acertar, a felicidade de quando eles acertavam e também a frustração de quando eles erravam aquela questão. E nisso foi bem divertido, eles curtiram bastante, ficaram muito empolgados e nesse dia nós findamos com o quiz. E no outro dia de aplicação, nós retomamos alguns conteúdos anteriores, né, algumas questões e oferecemos a eles uma folha na qual ali eles iniciariam a produção textual. E falando sobre a importância da preservação do meio ambiente, o que eles deveriam fazer para que esse meio ambiente fosse preservado. E o interessante foi ver que na sala do 9º ano A tinha uma criança com autismo, né? E tinha também algumas outras com dificuldade em leitura e interpretação de texto. Então nós oferecemos a essas crianças uma folha com adaptações, né, para que elas também pudessem participar dessa produção textual. E foi bem bacana, todos conseguiram desenvolver um bom texto, foi bem legal. E inclusive nós colocamos alguns dos textos, né, em anexos para vocês poder ver aí, tá bom? Ficou bem legal, ficou bem bacana, foi bem interativo.